louvar, Pai. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. E somos gratos a Ti. Nós dizemos sim ao Senhor, nós concordamos com os céus. Nós correspondemos ao Senhor, correspondemos ao Teu coração nesta manhã. Por isso estamos aqui para Te adorar, para Te servir, para Te bendizer, para dizer, Senhor, que Tu és absoluto na nossa vida, que Tu és o único Senhor e Salvador, Tu és o nosso Rei. Nós Te adoramos, Pai, junto aos Teus anjos. Nós Te adoramos porque somos a Assembleia dos Primogênitos, Pai. Nós somos os justos de espíritos aperfeiçoados pela cruz. Obrigado pela obra consumada de Cristo na cruz. E nesta manhã quero abençoar, Senhor, essas famílias aqui representadas, as famílias que nos acompanham pela internet. Quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Declarar uma manhã de cura, uma manhã de restauração, uma manhã de poder, uma manhã de transformação, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós Te glorificamos, Pai. Visita, Senhor, os lares. Visita, Senhor, cada família. Agora, em nome de Jesus, se alguém enfermo, alguém numa situação de risco, de perigo, nós queremos, Senhor, agora enviar o Teu socorro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós lembramos aqui, Pai, abençoando todos que nos representam, todos aqueles que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Onde reverberar o som da minha voz, eu declaro paz, declaro cura, declaro alegria, declaro transformação em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, como igreja, Senhor, orar pelo jovem Pedro, Senhor. Nós queremos declarar que nós amamos a vida do Pedro e enviamos socorro da parte dos céus, para que o Senhor possa libertá-lo, curá-lo, transformá-lo, em nome de Jesus. Oramos também pela Vicky de São Paulo, Senhor, irmã da Flávia. Nós abençoamos como igreja, declaramos ela curada, transformada e liberta, para a glória do Senhor Jesus. E assim todos aqueles que fizeram algum pedido de oração, Senhor, mesmo aquele que nós não vamos mencionar e não lembramos nesse momento, nós queremos declarar cura, transformação, restauração, regeneração, poder de Deus agindo nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Liberamos os Seus anjos nessa manhã, para fazer uma obra de resgate, de cura, de transformação, para que provisões dos céus venham, Senhor, para as nossas vidas, venham, Senhor, acudir a cada necessidade do Seu povo, Pai. E esse povo se levantar para governar, para reinar e para glorificar o Seu nome nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor com alegria. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Sente-se, fique à vontade. Glória a Deus. Nós estamos ministrando aí sobre o Espírito Santo, seus dons e as operações. Tem sido cultos maravilhosos, cultos impressionantes, poderosos. Não vai ser diferente nessa manhã, amém? Glória a Deus. Ele está aqui para operar. O Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está em nós. O reino de Deus já foi estabelecido por Ele em nós, amém? Glória a Deus. O reino de Deus está entre nós. E a palavra fala para buscarmos o Seu reino e a Sua justiça. E buscar o reino de Deus é buscar a paz, é buscar a alegria do Espírito Santo e é manifestar a justiça de Deus em Cristo. Glória a Deus. Eu não sei se você já declarou nessa manhã, mas eu te convido a declarar, fazer uma das declarações mais poderosas e transformadoras da vida de uma pessoa. Levante as suas mãos e diga assim comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se todos os dias pela manhã você levantar e declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, todo mal é destruído, toda injustiça é desfeita. Se na hora que vier um perigo, uma situação de risco, você declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, você quebra o perigo, você quebra o risco. Na hora de uma ameaça, você declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo, e aquela ameaça desaparece em nome de Jesus. Eu sempre testemunho o que aconteceu comigo no aeroporto de Roma, quando eu ia ser deportado de volta para o Brasil, porque o diabo não queria que eu pregasse na Europa. Porque eles perguntaram: o que você faz no Brasil? Eu sou pastor, o que você veio fazer aqui? Vim pregar. E eles não admitiram. Como assim? Não, você vai voltar. E na hora que eles estavam me levando de volta para ser deportado para o Brasil, eu disse: eu sou a justiça de Deus em Cristo. O aeroporto parou. Aleluia.
E o policial disse para mim assim, olha, ele me chamou de pastor, aqui seus documentos, olha, o seu voo para Madrid sai para esse portão aqui. Glória a Deus. Tudo muda quando você declara, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Está sendo ameaçado por uma dívida que você não vai conseguir pagar, começa a olhar para aquela dívida assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo, provisão do céu vai vir para a tua vida, portas serão abertas, aleluia. Por que isso? Porque a palavra diz que aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado no meu lugar, para que nele eu fosse feito justiça de Deus em Cristo. Então eu não sou somente justificado, em Cristo Jesus eu me tornei a justiça de Deus, aleluia. Isso é poderoso, não é? Dá para repetir isso comigo? Eu não sou somente justificado, eu sou a própria justiça de Deus em Cristo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Os religiosos eles torcem quando ensinam isso. Eles ficam com raiva quando ensinam isso. Por quê? Para o religioso, justiça de Deus é Deus pesando a mão. Para o religioso, a justiça de Deus é quando Deus está irado. Não, Deus não está pesando a mão em ninguém, glória a Deus. Deus não está irado com ninguém, glória a Deus. Deus não está castigando ninguém, porque todo castigo foi levado sobre Jesus. Por isso que Isaías escreveu, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Aleluia. Deus não está irado, Deus não está castigando, Deus não está derramando juízo sobre ninguém. E até falando sobre juízo, na quarta-feira nós ensinamos que sobre o dom da profecia, sobre o espírito da profecia. O espírito da profecia testifica Jesus. O espírito da profecia não fala nada contrário à palavra, porque Jesus é a palavra. Por isso que lá em Apocalipse 19:10 está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então toda profecia, ela declara aquilo que Jesus já fez. Toda profecia, ela declara a obra consumada de Cristo. Toda profecia confirma aquilo que está escrito. Glória a Deus por isso. E nós não emitimos juízo. Você pode observar, todos aqueles que profetizam juízo estão doentes, estão vivendo em miséria, o diabo está perturbando a casa dele, perturbando os filhos dele, porque só tem uma palavra de juízo, e Deus não está agindo no juízo. Glória a Deus! Ele agia no juízo, na antiga aliança, na nova aliança, o juízo foi sobre Jesus. Jesus suportou todo o juízo de Deus, toda a ira de Deus, liberou graça, glória a Deus, vivemos a graça. Lógico que a era da graça um dia vai chegar ao fim e virá o arrebatamento da igreja, e então os juízos de Deus serão aplicados sobre a terra. Mas nós já não estaremos mais aqui, porque nós somos a igreja de Filadélfia. E a palavra fala, mesmo sobre a igreja de Filadélfia, dizendo assim, olha, mesmo tendo pouca força, guardastes o meu nome, e eu te livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Glória a Deus! Nós somos a igreja de Filadélfia. Nós não somos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Deus está batendo na porta. Eu fico perguntando assim, como é que é isso? Deus está fora da igreja, batendo na porta. Ele diz para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Agora para a igreja de Filadélfia ele diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia, ele está dentro. Por que ninguém pode fechar a porta da igreja de Filadélfia? Porque Jesus está dentro dela. Aleluia, ele é a porta aberta. Agora a igreja de Filadélfia está lá, diz que estou à porta e bato. Compra colírio para que você possa enxergar, porque você é cega. Compra roupas brancas para que você possa se vestir, para que ninguém veja a sua nudez, a sua vergonha. Glória a Deus. Então nós, graças a Deus, nós somos alcançados pela palavra da graça e fomos intitulados pelo Espírito Santo e agimos como a igreja de Filadélfia. Nós somos a igreja de Filadélfia. São igrejas contemporâneas. Hoje na terra nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia e da igreja de Filadélfia. Deus vai fazer algo extraordinário nesta manhã. Glória a Deus. Então nós ensinamos sobre o dom da profecia, que a palavra profética, a palavra que vem através do dom da profecia, ela é uma palavra de consolo, amém? Ela é uma palavra de edificação e ela é uma palavra de encorajamento. Então a profecia, o dom da profecia tem que operar no meio da igreja. E eu rogo a Deus, oro para que vocês possam profetizar. Todos vocês podem profetizar. Uma palavra de consolo, uma palavra de edificação e uma palavra de encorajamento. Glória a Deus. Se alguém usar o dom de profecia para emitir juízo, Deus não está nisso. Amém? Porque Deus não está julgando ninguém, repito, não emita juízo.
Ah, Deus vai pesar a mão. Como que os religiosos deturparam o dom da profecia? Deus vai pesar a mão. Eles deturparam o dom da profecia, dizendo assim: olha, se prepara que você vai morrer. Estou vendo a sua cova aberta. Nessas profecias que você vê por aí. Eita, Deus está me mostrando. A cova está aberta. Misericórdia, irmão. Deus profetiza vida, alegria, transformação. Glória a Deus. Deus não coloca enfermidade em ninguém. Deus não está matando ninguém. Deus não está destruindo ninguém. Ele propôs vida e vida abundante. Glória a Deus. Então a palavra que vem, a palavra profética que vem através do dom da profecia, é uma palavra de consolo, curando, restaurando, transformando. É uma palavra que edifica, que faz a pessoa crescer, encontrar a sua identidade em Cristo. É uma palavra de encorajamento, essa palavra de encorajamento vai corrigir a rota, está numa rota errada, vem te exortando, te admoestando e te encorajando a pegar o caminho correto. Glória a Deus. Então, para isso existem os dons espirituais. Você precisa ter acesso aos dons espirituais. Nós temos que dar toda a liberdade ao Espírito Santo nesse lugar, para que os dons fluam, para que as operações de Deus fluam, para que os dons espirituais possam estar no meio da igreja, gerando o pleno conhecimento de quem é Jesus, gerando o pleno conhecimento de quem nós somos em Cristo, gerando o pleno conhecimento de quem somos como igreja. Amém? Glória a Deus. O corpo de Cristo agindo em cada parte, uma parte auxiliando a outra, e todos crescendo e alcançando a glória de Deus, alcançando o poder de Deus, manifestando a unção de Deus, unindo céu e terra. Aleluia! Unindo céu e terra, porque em Jesus foi reconciliado todas as coisas, tanto as coisas naturais quanto as coisas celestiais, tanto as coisas espirituais quanto as coisas terrenas, tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Em Cristo tudo foi reconciliado. Aleluia. Então a tua vida, ela é espiritual. Repete comigo: a minha vida é espiritual. Nós não temos uma vida secular e uma vida na igreja. A nossa vida é espiritual. Tem gente que entende que nós temos uma vida na igreja e uma vida secular. Então lá no trabalho ele é um outro personagem. Lá no trabalho ninguém sabe que ele é da igreja. Lá no trabalho ninguém sabe que ele é um servo de Deus, que ele é uma serva de Deus. Não, lá não, aqui é a minha vida secular. Então ele está lá disfarçado. Ele é um agente secreto de Deus. Ei, Deus não tem agentes secretos, amém? Amém. Glória a Deus. 007 só nos filmes, amém? Deus não tem agente secreto. Nós temos que defender a nossa identidade onde nós formos. Nós temos que defender o nosso posicionamento onde formos. Então a nossa vida é uma vida espiritual. A nossa vida é uma vida de poder, é uma vida sobrenatural. E o Espírito Santo quer nos introduzir dentro desse sobrenatural. Glória a Deus. E eu quero falar nessa manhã sobre uma das operações do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo, chamado variedade de línguas. Por que tem esse nome, variedade de línguas? Como é que essas línguas elas se manifestam na igreja? A importância de você orar em línguas, a importância de você entender os gemidos inexprimíveis do Espírito, que é a línguas para intercessão, a importância de você entender as línguas como sinal para o incrédulo. Glória a Deus. As línguas que edificam a fé, as línguas que é sinal para o incrédulo, as línguas que são gemidos intercessórios do Espírito Santo e as línguas para interpretação. São 4 tipos de manifestações das línguas. Aliás, eu ouso ir até 5 tipos de manifestações das línguas, porque existem também as línguas para adoração, os cânticos sobrenaturais, os cânticos espirituais. Lembro que na minha infância nós tínhamos muito acesso aos dons espirituais. Naquela época a Assembleia de Deus era uma igreja muito voltada para o dom espiritual. Nós não era tão, era tremendo demais, era maravilhoso. Então nós entendíamos quando vinham as línguas como cânticos espirituais, línguas para adoração. Nós entendíamos quando vinham as línguas para interpretação. Alguém era tomado em línguas, e aquela língua carregava uma palavra profética, uma sentença profética. Então toda a igreja entrava em silêncio, e aquela pessoa começava a falar em línguas, e outro começava a interpretar, e se transformava numa profecia, e o poder de Deus caía. Aleluia. Nós entendíamos muito bem as línguas como intercessórios, como gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Entendíamos perfeitamente quando se começavam gemidos inexprimíveis na igreja, a igreja orando em línguas, uma língua intercessória que ajudava, que socorria pessoas.
glória a Deus, e entendíamos muito bem a oração, respeito sobre línguas como sinal para o incrédulo. Então, as línguas se manifestavam, e aquela pessoa que não falava a nossa língua, mas de repente Deus tomava alguém na língua nativa daquela pessoa, e falando em línguas, trazia uma mensagem pessoal para aquela pessoa, e aquela pessoa se convertia, entregava a vida ao Senhor. Aleluia! E nós precisamos ativar tudo isso. O que a igreja não entendia lá no passado eram as línguas para edificação pessoal, as línguas como oração. Eu quero ensinar esses 4 tipos de manifestações que compreendem o dom da variedade de línguas, amém? É dom de variedade de línguas, não só por causa das línguas que falamos, da quantidade de línguas, que nós podemos falar diversas línguas, cada um tem a sua particularidade, cada um se manifesta, então são diversas línguas. E é interessante demais você orar em línguas, amém? Mas não é só porque são diversas línguas que ela é variedade, ela é variedade por causa da sua atuação. Línguas para edificação pessoal, línguas para interpretação, línguas como gemidos inexprimíveis do Espírito, e línguas como sinal para o incrédulo. Amém? Compreenderam até aqui? Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versos 27 e 28. 1 Coríntios capítulo 12, versos 27 e 28. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: todos acharam? Vou esperar você encontrar, não tenha pressa, leia junto. Logo teremos aqui o projetor, já chegou, já estamos preparando aí para que a gente leia junto, cante junto as canções, e também vamos ler a palavra através do telão, vai ser uma bênção. Acredito aí que domingo que vem já podemos ter acesso a isso. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27 e 28, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Verso 29: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Temos todos dons de curar? Falam todos em outras línguas para interpretação? Entende? Aqui na tradução do original faltou interpretação, está falando de um dom. Falam todos em outras línguas para interpretação? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Repete comigo esse último verso. Entretanto, todos juntos, vamos lá? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Então, Paulo aqui descreveu 8 operações do corpo de Cristo: os apóstolos, os profetas, os mestres, aqueles que operam milagres, aqueles que curam, aqueles que são do ministério do socorro, aqueles que governam, e a variedade de línguas. É nesse ponto que eu quero ensinar você. Falei que essas 4 manifestações da variedade de línguas. A primeira vez que veio que o Espírito Santo veio, quando o Espírito Santo desceu sobre nós, sobre a igreja, glória a Deus, a descida do Espírito Santo, ele então manifestou 2 tipos de línguas. Primeiro, uma língua com uma edificação, eles foram cheios. A palavra fala que em Atos capítulo 2, que de repente eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, soprou um vento impetuoso e veemente, línguas repartidas como de fogo pousou sobre cada um deles, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Eles começaram a falar línguas para edificação. Naquele mesmo momento que as línguas para edificação se manifestaram, de repente aquelas línguas se tornaram línguas como sinal para o incrédulo, porque lá tinham muitas, Jerusalém estava no momento de muitas nações estavam ali existiam os árabes, os cretenses e outras nações que estavam ali, e de repente aquilo chamou a atenção, eles correram para o lugar, porque foi um grande barulho. Amém? O Espírito Santo desceu com estrondo, com barulho, com fogo, com poder, revestiu eles de poder. Aquilo chamou a atenção da cidade de Jerusalém, e todos foram para lá observar o que estava acontecendo. E quando olharam para os apóstolos, que eram galileus, homens galileus, e falaram assim, eles começaram a falar: mas como é que podem? Eles são galileus,
mas estão falando na nossa língua nativa e falando das grandezas de Deus. Como é que podem esses homens simples, esses homens da Galiléia, estar falando o cretense, o árabe, falando a língua fenícia, falando línguas que eles nunca tiveram acesso, falando línguas que eles nunca foram para uma escola aprender? E aquelas línguas falavam das grandezas de Deus. Eles começaram a perguntar. Outros falaram assim: não, eles estão bêbados, eles estão embriagados, porque quando o Espírito Santo veio, eles ficaram tão cheios que eles começaram a rir. Aleluia! Olha, estou sonhando com um dia que a unção do riso entre nesse lugar. Você não sabe como isso é poderoso. Quem sabe hoje você vai cair na gargalhada diante de Deus. A unção do riso traz cura. E aqueles homens, eles estavam embriagados de poder de Deus. Tanto que eles olhavam e eles estão embriagados, vejam, eles estão rindo. Uns estavam rindo, outros estavam rolando no chão. Era o Espírito Santo trazendo alegria, trazendo uma transformação, uma mudança na vida deles. Então foi algo poderoso. Não se assuste quando as operações do Espírito Santo começarem nesse lugar, amém? Glória a Deus, esteja preparado, abra o seu coração, se permita ser cheio do Espírito Santo, porque Ele não vai invadir a sua vida. Ele quer entrar, Ele quer que você abra o coração, para que a glória de Deus se manifeste. Então aquelas línguas começaram a ser um sinal para o incrédulo. Aquelas pessoas falaram: mas como é que eles podem, homens simples da Galiléia, estarem falando das grandezas de Deus na nossa língua nativa? E de repente, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: olha, o que está acontecendo hoje foi o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito Santo sobre toda a carne. E Pedro começou a discursar a palavra, não mais aquele Pedro confuso, não mais aquele Pedro carnal, não mais aquele Pedro cheio de embaraços, não, agora era um Pedro transformado, um Pedro cheio do Espírito Santo, falando com autoridade, dizendo: está se cumprindo a profecia do profeta Joel, e que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne do seu Espírito Santo. Ele começou a pregar. Ele pregou com tanto poder, com tanta autoridade, que 3.000 pessoas se converteram. O primeiro culto da igreja, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Agora me fala, por que eles se converteram? Somente pelo discurso de Pedro? Não, por causa das línguas, que foram um sinal para o incrédulo. Quando as línguas, sinal para o incrédulo, se manifesta, as pessoas se convertem. Não tem como, elas se entregam a Deus. Elas se entregam. Então você precisa compreender esse dom de variedade de línguas. Então essa é uma das primeiras manifestações das línguas, como sinal para o incrédulo. Agora abra sua Bíblia em Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vou repetir esse verso. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Quando eu lia isso, quando eu não tinha muito entendimento sobre isso, eu era criança e ficava lendo a Bíblia. Graças a Deus que eu tive a Bíblia na minha infância. Dê Bíblia para os seus filhos, amém? Dê Bíblia para os seus filhos, amém? Compre uma Bíblia física, um livrinho assim para criança. Dê Bíblia para os seus filhos. Você não tem ideia como isso é transformador. Eu me encantei com a Bíblia com 7 anos de idade. Quando eu comecei a ler, me encantei com a palavra de Deus. E quando eu lia isso, quando eu era criança, eu lia. E minha mãe, mesmo na simplicidade dela, que a minha primeira discipuladora foi minha mãe, uma mulher cheia do Espírito Santo. Graças a Deus pela vida dela, está no Senhor. E ela então me explicava que todas as vezes que lia assim, Espírito com letra maiúscula falava de Deus. Era o Espírito de Deus. O Espírito com letra minúscula falava do Espírito humano. Amém? Você é um Espírito. Repete, professor, você é um Espírito. Você é um Espírito com letra minúscula. Amém? Tem um Espírito aí. Agora o Espírito com letra maiúscula está falando de Deus. Espírito Santo de Deus. E aqui está falando que o Espírito, ele nos assiste. Esse Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza?
Comece a pensar em sua fraqueza. Alguns vão pensar que é só pecado. Não é uma questão de pecado, às vezes fraqueza, uma enfermidade. Fraqueza, um problema financeiro. Fraqueza, uma depressão. Fraqueza também pode ser um pecado, que você não se libertou ainda. Pense em fraquezas. Qual é a tua fraqueza? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus te auxilia na sua fraqueza. Amém? Não dá mais para ficar dando desculpa, a carne é fraca, né? A carne é fraca. Não, você tem o Espírito Santo que te auxilia na sua fraqueza. Ah, pastor, eu tenho medo. Você tem o Espírito Santo que te auxilia na sua fraqueza. Pastor, eu tenho pânico. Você tem o Espírito Santo que te auxilia nessa fraqueza. E quando Ele auxilia nas fraquezas, as fraquezas desaparecem. Amém? Eu repeti, você não entendeu? Quando o Espírito Santo, Ele entra na sua vida e começa a auxiliar você nas suas áreas débeis, nas suas áreas de fraqueza, essas fraquezas vão desaparecer em nome de Jesus. Isso fala de uma transformação. E ele vem falando mais ainda, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Ele, além de nos auxiliar, ele gera uma oração, uma intercessão, aleluia, por você. Glória a Deus. Então, quando eu era pequeno, eu olhava esse verso e ele ficava entendendo, o Espírito Santo está lá no céu, gemendo por mim. Eu ficava imaginando. Ficava imaginando o Espírito Santo se contorcendo de dor, gemendo por mim. Mas não é isso. Não é isso. São línguas. Amém? Dependendo do lugar que você está, dependendo da situação que você está vivendo, se você der a oportunidade ao Espírito Santo para ele te auxiliar na sua fraqueza, você então fala assim, agora eu vou falar em línguas, ele vai gerar no seu espírito uma língua intercessória para tocar nessa fraqueza. Compreendem aqui, amém? Não importa qual seja a fraqueza. Ah, a fraqueza nos meus negócios. Peça auxílio ao Espírito Santo. E comece a falar, não, agora eu não saio desse lugar até que essa fraqueza desapareça. E fique naquele lugar, orando no Espírito Santo, pedindo os gemidos inexprimíveis, as línguas inexprimíveis, as línguas que não têm ação, gerando o poder, gerando a intercessão sobre aquela situação. Amém? Ah, meu casamento não está muito bem. Permita ao Espírito Santo entrar na sua vida, te auxiliar nessa fraqueza do seu casamento, e fique naquele lugar até que as línguas como gemidos inexprimíveis venham através do seu espírito e você comece a falar essas línguas, gemendo no Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho alguém que está escravizado, está preso nas drogas. Peça auxílio ao Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho alguém enfermo em casa, nós gastamos todo o dinheiro com remédios. Peça ajuda ao Espírito Santo. Isso são áreas de fraqueza. A palavra fala que Ele nos ajuda, Ele nos assiste, Ele nos dá assistência na nossa fraqueza. Quantos querem assistência do Espírito Santo na sua fraqueza? É isso que está falando Romanos capítulo 8, verso 26. Então o Espírito Santo está gemendo, Ele gera esses gemidos inexprimíveis através de nós. Eu já entrei em algumas batalhas espirituais por pessoas através dos gemidos inexprimíveis do Espírito. E de repente eu entendi, eu tive a percepção espiritual que o Espírito Santo queria que eu parasse tudo, que eu entrasse dentro do meu quarto e que eu fechasse a porta e ficasse ali por algumas horas falando em línguas, e aquelas línguas vieram como gemidos inexprimíveis, e eu não entendia por quem eu estava orando, intercedendo no Espírito por alguém. Eu não entendia. De repente o Espírito Santo falou, você está orando por um missionário que está preso na Coreia do Norte. Eu nunca conheci, não sei quem é, até hoje eu não sei quem é, mas eu permiti que o Espírito Santo viesse, gerasse uma intercessão através do meu espírito para socorrer um missionário, um filho dele que estava preso na Coreia do Norte. E eu sei que esta oração chegou até ele. Aleluia! Entende como é que você pode entrar dentro do corpo de Cristo e entrar dentro dessa operação e atuar no corpo de Cristo em auxílio através dos gemidos inexprimíveis. Aleluia. Entenderam aqui? Então eu falei da primeira manifestação das línguas, que veio como sinal para o incrédulo, Atos capítulo 2. Estou falando da segunda manifestação das línguas, que são gemidos inexprimíveis do Espírito. Aleluia. Permita Deus te usar para você gemer por mim no Espírito.
Entre no seu quarto e fala assim: eu quero orar pelo meu pastor. Aleluia. Porque é a igreja que abençoa o pastor. É a igreja, a oração da igreja que protege o pastor. Você não tem ideia de quantos diabos se levantam contra a vida de um pastor. Você não tem ideia. Quantas situações enfrentamos, quantos perigos sofremos, quantas mortes nós temos que morrer, literalmente, viver naquelas situações de morte para poder pregar a palavra, para poder ministrar ao Senhor. Você não tem ideia. Por isso que Paulo falou assim: nós opera a morte, em vocês operam a vida. Nós temos que morrer para entrar dentro do ministério pastoral, para governar uma igreja, para estabelecer uma igreja. É um lugar de morte. É um lugar que às vezes nós passamos por ali, porque no reino de Deus tudo é de graça, mas a unção custa a nossa própria vida. Repete comigo: no reino tudo é de graça, mas a unção custa a nossa própria vida. Ei, vai entrar lá, aleluia, xarabacai, Jesus ali trabalhando o caráter, trabalhando a vida, situações, circunstâncias, perseguições, calúnias, ameaças. Você não tem ideia, mas glória a Deus. Esse é o nosso chamado. E eu não seria a pessoa tão feliz como sou se eu não entrasse dentro do meu chamado. Glória a Deus. Então permita que o Espírito Santo venha te tomar para gemer por mim. Glória a Deus. Eu quero isso. Vai lá, fecha a porta do teu quarto, começa a falar em línguas e fala: Espírito Santo, eu quero interceder em línguas pelo meu pastor. Eu vou gostar muito disso. Amém? Amém. Então essa é a segunda. A terceira manifestação das línguas, glória a Deus, são línguas para a edificação pessoal. Abre sua Bíblia na carta de Judas, não Iscariotes, tá? É o Judas, irmão de Jesus. Diz assim, Judas 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vou repetir o verso 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glória a Deus. Orar no Espírito Santo não é uma oração mental. Não, isso não é a oração do Espírito. Amém? A oração do Espírito Santo não é uma oração mental. A oração do Espírito Santo são palavras, é você liberando códigos espirituais para a sua edificação pessoal. Você liberando palavras, uma oração gerada pelo Espírito Santo no seu espírito, e você começa a falar essas línguas que estão edificando a sua vida, te edificando para o ministério, edificando a sua fé para que a sua fé não seja uma fé híbrida. O que é uma fé híbrida? Uma fé enfraquecida, uma fé que enfraquece no meio do processo. Lembra, expliquei aqui, eu preguei aqui na igreja, a fé de longa duração e a fé de pouca duração. A fé de longa duração é a fé da mulher cananeia, que chegou até Jesus e falou assim: Jesus, eu quero que a minha filha seja liberta, tem um demônio nela. Jesus disse: olha, eu não posso atender você. E Jesus saiu caminhando, mas aquela mulher tinha tanta fé que ela saiu gritando: Jesus, minha filha precisa de você. E Jesus não ligou para ela, ficou quilômetros andando: Jesus, eu preciso de você. E Jesus rejeitando ela. E ela deu: Jesus, eu preciso de você. Chegou uma hora que os discípulos pararam: Jesus, nós não aguentamos mais essa mulher buzinando na nossa orelha, dizendo que precisa de você, acode ela. E Jesus falou assim: eu não vou acudir não. Não é lícito dar o pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos, porque aquela mulher, ela era cananeia, e os judeus tratavam dessa forma. Judeus eram os filhos, quem não era filho era cachorro. Era como eles entendiam. Mas Jesus fez isso não por afetar a vida daquela mulher, mas Jesus, eu entendo perfeitamente que Jesus viu naquela mulher uma fé de longa duração. E quando Jesus faz isso, aquela mulher não se ofende. Ela fala assim: tudo bem, Senhor, eu concordo com você, nós não somos judeus mesmo. Eu concordo que os judeus nos consideram como cachorros, mas por favor, Senhor, os cachorros também comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Me dê a sua migalha. A sua migalha pode libertar a minha filha. E Jesus parou tudo e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua filha está curada. Jesus admirou a fé daquela mulher. E aquela mulher cananeia representávamos nós, os gentios, as outras nações, que ainda não haviam sido alcançados pela graça de Deus.
Quando você ora em línguas, você está edificando a sua fé, gerando uma fé de longa duração. Eu não saio desse lugar em Deus até que a bênção chegue. Eu não saio desse lugar até que a bênção se manifeste. Eu não saio desse lugar até que eu provoque rupturas através da minha fé. Os céus se abram, a terra se mova, mas Deus vai fazer. Só quem ora em línguas fica nesse lugar. Nós não desistimos. Não existe a palavra desistir para quem ora no Espírito Santo. Não existe. Eu amo orar no Espírito Santo. Às vezes eu dedico 10 horas do meu dia orando no Espírito Santo. Pego o meu relógio, zero ele, vou orar 10 horas hoje. E lá, fecho a porta do meu quarto, estou lá orando. Chega a mensagem, pastor, preciso disso, eu estou lá respondendo mensagem, tratando das pessoas no WhatsApp, mas estou... Quando alguém chega, eu tenho que falar, eu trago o meu relógio, falo com a pessoa, dou uma orientação. Terminou aquela orientação, disparo o meu relógio, cronômetro de novo e começo a orar em línguas novamente. Tenho que sair para ir alguma coisa, tenho que ir no mercado resolver alguma coisa. Eu saio da minha casa orando em línguas. Porque eu sei o poder que existe nisso. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que está sendo edificado. Eu sei que o diabo quer me destruir, mas se eu estou edificado, ele não vai me encontrar. Eu sei que a oração em línguas me coloca na frente do diabo. Quando ele chega numa situação para me destruir, eu já passei por lá, ó. Por quê? Estou orando no Espírito Santo. Você pode olhar para mim e falar, pastor, isso é ridículo. Não importa. Não importa, eu não estou nem aí com o que as pessoas acham. Não estou preocupado com reputação, porque reputação cada um dá uma. Estou preocupado com o caráter de Cristo sendo formado em mim. Amém? E reputação, a religião te ensinou a ter reputação. Deus quer saber do seu caráter. Qual é o seu caráter? Tem o caráter de Cristo? Ora em línguas, não importa. É ridículo, é sim, é ridículo orar em línguas, né? Não estou entendendo nada. Meu entendimento está infrutífero, diz a palavra, mas eu estou edificando a minha fé, eu estou me edificando, eu estou crescendo, eu estou tendo uma vida robusta em Cristo Jesus. Aleluia! E isso é poderoso, isso é transformador. Aleluia! E a palavra fala, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Não existe outra forma de você edificar a sua fé tão poderosamente quanto orar no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Dirija o seu carro orando no Espírito Santo. Pare de falar tanto em português. Pare de falar tanto. Pare de reclamar tanto. Pare de ficar reclamando da vida e falando coisas que não edificam. Abra sua boca e fale em línguas. O português se tornou a minha segunda língua, porque a minha primeira língua é a língua do Espírito Santo, a língua que ele me ensinou para edificar a minha fé. Porque o dia que eu entendi a minha identidade espiritual, brasileiro é a minha segunda opção na terra. Agora é a minha identidade temporária. Eu sou um cidadão dos céus, eu sou embaixador de Cristo. Eu moro na Jerusalém Celestial. E nessa Jerusalém Celestial, a língua é a língua do Espírito. A língua é... Não importa que a minha mente esteja infrutífera. Ela fica infrutífera até certo ponto. Porque depois, quando eu abro a minha Bíblia, fui tão edificado no meu espírito, que quando eu abro a Bíblia, a revelação salta. Eu já não leio a Bíblia fala comigo. Aleluia. Isso aqui é vivo. Isso aqui só se compreende com o Espírito Santo. Agora, se você é espiritual, se você compreende, você entregou a sua vida a Jesus e recebeu o Espírito Santo, leia a palavra. Se você quer encontrar respostas de vida para você, leia a palavra. Daqui, ó, sem entendimentos, gerou tantas religiões erradas, tantos ensinos errados, tantas heresias, tanta destruição. Gente que lê a Bíblia de uma forma assim, tão carnal, tão natural, tão intelectual, que só estraga a vida das pessoas. Ah, agora entendi, vou formar uma igreja com esse mandamento. Ele pegou aquele verso, por exemplo, lá, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, verso 35, diz assim: as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Se elas quiserem saber alguma coisa de Deus, pergunte aos seus maridos em casa. Está escrito, primeiro, graça, hein? Na graça. Mas eu vou pegar isso e trazer para o Brasil.
trazer isso para outras nações. Não, isso era uma questão cultural grega. Lá na Grécia, a igreja de Coríntios, o problema deles lá as mulheres não podiam falar. Na minha igreja, as mulheres vão pregar, vão ser cheias do Espírito Santo, vão falar de Deus, vão profetizar e vão exercer o seu ministério. Eu não posso pegar um verso desse e formar uma igreja. E tem igrejas que formaram assim. As mulheres não podem ser pastoras. As mulheres não podem pastorear. As mulheres não podem profetizar. As mulheres não podem fazer nada. Elas têm que perguntar para o marido em casa. Glória a Deus. Entende, irmãos? Essa edificação do Espírito, essa edificação da fé. Então, essa edificação da fé vai me dar compreensão da palavra, vai me dar revelação da palavra. Que não compreende, de repente inventaram: as mulheres só podem profetizar na igreja se estiverem com véu na cabeça, só podem cantar e frequentar o culto com véu na cabeça. Aí criaram a igreja do véu. É até bonitinho. Chega lá tudo com aquele paninho branco na cabeça, olha, parece o céu. Mas não é assim, não é para isso. Não é para isso. Quando Paulo fala isso, quando hoje você lê isso, entende a revelação, fala que esta mulher é a igreja de Jesus. Essa mulher, esse véu sobre a cabeça dela, fala de uma autoridade que está sobre ela. Amém? Que ela não pode profetizar, ela não pode atuar sem esse véu, que é o Espírito Santo, que está dando autoridade sobre a cabeça da igreja, para que ela possa governar a terra. Amém? Olha que interpretação, olha que revelação diferente. Glória a Deus. Entende isso, irmãos? Então, esse dom sobrenatural de orar no Espírito Santo vai edificar a sua fé, vai te dar revelação da palavra, vai dar revelação de quem você é em Cristo, vai te dar conhecimento das coisas de Deus. Amém? E a quarta e última e penúltima, vou colocar, a quarta e penúltima manifestação das línguas são as línguas para interpretação. Quando alguém é tomado numa reunião como essa, e ela começa a falar em línguas, entenda, a igreja vai entender. A igreja vai perceber que aquelas línguas é uma profecia. Então todo mundo para, e aquela pessoa fica falando em línguas, até que outra levante e comece a interpretar, e começa a ser uma palavra profética. Nós vamos ver isso aqui, amém? Isso está atuando no nosso meio. Glória a Deus. Nós vamos dar liberdade para que aqueles que receberam línguas para interpretação possa ser interpretados. E a palavra fala, ainda orienta: olha, aquele que ora em línguas também ore para que possa interpretar. De repente você precisa da interpretação. Você orou sobre algo, está com um negócio que você não sabe a resposta sobre aquele negócio. Experimente orar em línguas e depois peça a interpretação. Senhor, o que eu orei sobre isso? Deus vai te dar. Amém? Isso tudo está acessível à igreja, acessível a todos nós. E a quinta e última operação, Paulo fala dos cânticos espirituais. Cântico entendimento, mas também cante espiritualmente. De repente a alegria do Senhor vem e você começa a cantar em uma língua que não é a língua da terra. São os cânticos espirituais. De repente o ministro de louvor está aqui tocando, adorando a Deus. Ele é tomado pelo Espírito Santo, ele começa a cantar no Espírito. Ele fala para a igreja: cantem no Espírito. E todos começam a cantar numa linguagem sobrenatural. Queridos, se o céu não invade a terra sobe o céu quando isso está em atuação. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é o dom de variedade de línguas. Esta é uma operação do corpo de Cristo. Então eu te falei de coisas grandiosas aqui. Você pode estar socorrendo o corpo de Cristo através da oração em línguas. Você pode edificar a sua fé através da oração em línguas. Você pode salvar alguém, trazer a conversão sobre a vida de uma pessoa falando em línguas como sinal para o incrédulo. Você pode trazer uma profecia através das línguas que são para interpretação. Aleluia! E você pode adorar sobrenaturalmente através de línguas que são cânticos espirituais. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Amém? Fique de pé. Quero orar por vocês. Vamos adorar a Deus. Eu falei aqui das línguas. De repente você está aí dizendo: pastor, eu ainda não falo línguas. Eu ainda não recebi essas línguas. Eu quero falar para você que as línguas estão dentro de você. Amém? As línguas não estão fora. Não fique pensando que Deus vai abrir um buraco aqui no hotel. Nem dá para abrir um buraco aqui. Deus me livre. Pensou pegar lá no último andar e abrir um buraco para vir um fogo, uma bola de fogo?
para você falar em línguas, não. O Espírito Santo já veio, amém? Quantos tem o Espírito Santo aqui? Levante as mãos. Quantos tem o Espírito Santo? Amém. Você acha que o Espírito Santo veio para dentro de você sem as línguas? Não. As línguas já estão no seu espírito. As línguas já estão no seu coração. E às vezes ele vai começar a te usar em línguas, uma pequena sentença, apenas uma sílaba, não importa. Ah, pastor, eu falo só uma sílaba, não importa. Essa sílaba tem tanta revelação que dá para escrever livros. Um dia, Daniel capítulo 5, um rei, um imperador boçal, numa orgia horrível, zombando de Deus e zombando dos filhos de Deus. O dedo de Deus foi lá do palácio, escreveu na parede línguas: Mene, Mene, Tekel, Farsim. E chamou todos os reis da terra, todos os astrólogos, todos os magos, todos os sábios. Me interpreta isso, apareceu, é a mão de Deus. Ele sabia que era a mão de Deus escrevendo na parede do palácio dele. Ele queria saber que mensagem está aí. Aquela era uma língua para interpretação. E buscaram todos os sábios, todos os astrólogos, todos os magos, interprete isso. E ninguém soube interpretar. O imperador ficou furioso: eu vou matar vocês, eu quero saber a interpretação. Até que a mãe dele lembrou: ó, Beltesazar, nos dias do teu pai teve uma revelação, e um jovem daqueles que vieram cativos de Jerusalém, ele sabe interpretar, ele tem o espírito dos deuses. Ela não soube falar que ele tinha o Espírito Santo do Senhor, ela falou: ele tem o espírito dos deuses. Olha, era tão poderoso que operava em Daniel que ela falou assim: o Espírito de todos os deuses está dentro dele. Mas não era um só, era o Espírito Santo dentro de Daniel. Aleluia. Ele pode revelar essa língua que está aí, essa língua estranha. Aleluia. Veja, queridos, até na antiga aliança Deus estava falando das línguas que hoje estão dentro de nós. As línguas que estão dentro de nós, um dia apareceu dentro de um palácio o dedo de Deus escrevendo a sentença. Ele queria saber. Ninguém sabia, até que chamaram Daniel. Daniel, cheio do Espírito Santo, disse assim: eu sei que é isso. Você vai morrer hoje, rei. Hoje é o último dia do seu reinado. O seu reino foi contado, foi julgado. Você foi achado em falta. E os persas, e os medos persas estão vindo. E hoje acabou o seu reino. É o que está escrito ali: Mene, Mene, Tekel, Farsim. 4 sentenças, 3 sentenças. Mene, depois repetiu Mene de novo. Quando tem a repetição, porque Deus vai fazer rápido, entende? Todas as vezes que uma sentença profética ela tem repetição, repetida 1, 2 ou 3 vezes, Deus está dizendo assim: eu vou fazer agora, já vai acontecer. Então não reclame se Deus está falando com você a mesma coisa através de bocas diferentes. Se alegre, porque Deus está dizendo: eu vou fazer rápido, entende? Então Mene, Mene, quer dizer, olha, Mene é uma sentença só, mas Mene, Mene quer dizer: eu vou fazer agora, vou responder hoje. Então, Mene, Tekel, Farsim, o seu reino foi contado, o seu reino foi colocado numa balança, o seu reino foi achado em falta. Hoje é o último dia, você vai morrer, e os medos persas já estão vindo com seus exércitos para invadir o seu império, e acabou para você. Era só 3 sentenças, 3 palavrinhas: Mene, Tekel, Farsim. Mas olha quanta coisa eu falei aqui, olha quanta coisa. É uma sentença completa. Então não importa se você está falando apenas um pouquinho em línguas, apenas uma sílaba, não seja fiel nisso, seja fiel um pouco, e Deus vai de repente liberar as variedades de outras línguas, de outras nações, línguas do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Ah, pastor, as línguas que nós falamos são as línguas dos anjos? Não, eu não falo língua dos anjos, nem quero saber como é a língua dos anjos. Eu falo a língua do Espírito, porque tem gente que acha que a oração em línguas é a língua dos anjos. Não. Os anjos gostariam de falar essa língua, mas eles não podem falar. Isso foi dado aos filhos, não foram dados aos anjos. Então, oração em línguas não é língua dos anjos. E as pessoas falam assim: olha, lá usando o texto de Paulo, se não houver amor, e que adianta falar a língua dos anjos? Não tem como, não é a língua dos anjos, eu falo a língua do Espírito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Não, eu não quero nem saber qual é a língua dos anjos. Eu falo a língua do Espírito, porque essa língua é uma língua do amor. Amém? Repete comigo: a língua do Espírito é a língua do amor. Amém? Seja fiel nisso.
Isso foi muito deturpado e é muito combatido. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é sobrenatural, que é uma verdade absoluta para a igreja, é combatido pelos homens, é combatido pela religião. Existem muitas igrejas que calaram a voz do Espírito Santo. Eles são cessacionistas. Não creem mais na manifestação do Espírito Santo. Não creem mais que a igreja pode falar em línguas. Não creem mais que a igreja pode ministrar a cura, profetizar, ser boca de Deus, operar milagres. Eles são cessacionistas. Eles consideram que todas essas manifestações do Espírito Santo morreram junto com os 12 apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro. Não. Isso está ativo no nosso meio, amém? Amém. Isso é para ser acessado, amém? Glória a Deus, estão prontos? Aleluia. Quando eu falo em línguas, eu abro um portal e eu entro dentro de uma outra atmosfera. Então sai do natural, em nome de Jesus. Experimente isso. Isso é poder de Deus. Então não importa se você não fala em línguas ainda, você vai falar hoje, amém? É só abrir a boca e confiar nas línguas. É tão simples. Eu considero que toda criança nasce falando em línguas. Ah, estou louco, esse pastor agora endoidou. Não, eu falo, eu tenho certeza, porque uma criança, ela nasce em um estado de pureza, ela nasce sem pecado, ela nasce em um estado de pureza, uma consciência pura. É uma criança, mas quando ela começa a aprender a falar, as primeiras coisas que ela fala, ela está lá 3 meses no berço, ela começa blá blá blá, blu blu blu, blá blá blá, e o papai, o povo está falando papai, não, ela falando blá blá, falando língua do Espírito, meu amigo. As crianças nascem falando em línguas. Pastor, agora endoidou. Não endoidei, eu sei. É a pureza. Por isso que Jesus falou assim: sejam como crianças, porque delas eu venho de Deus. Deixa vir a minhas crianças. Então se torne uma criança hoje, em nome de Jesus, e comece a balbuciar as primeiras palavras em línguas, as primeiras sílabas em línguas. Não importa o que vai sair da sua boca, confie nisso, é oração no Espírito, isso vai edificar a sua vida, isso vai radicalmente, mudar radicalmente a sua história, isso vai te introduzir dentro dos propósitos de Deus, e todos os seus objetivos serão alcançados, amém? Então vamos começar a orar. Se você já fala em línguas, comece a falar em línguas enquanto nós adoramos, aleluia. Se você ainda não fala em línguas, feche os seus olhos e confie no Espírito Santo e comece a falar as primeiras palavras. A sua mente vai dizer: não, não faz isso, não confie na sua mente, está no seu coração. Fale as palavras do seu coração. Vamos adorar. Vamos adorar, que venham os cânticos proféticos, que venham os cânticos espirituais, venham as línguas para adoração, que venham as línguas para edificação, que venham as línguas para a edificação do corpo de Cristo, que venham as línguas como gemidos inexprimíveis, que venham as línguas para interpretação em nome de Jesus, que venham as línguas como sinal para o incrédulo em nome de Jesus. Recebam as línguas, recebam do Espírito Santo cânticos espirituais, gemidos inexprimíveis, sinais para os incrédulos, línguas com sentenças proféticas, para que você profetize, para que seja interpretado, em nome de Jesus. Ministre uns aos outros. Se Deus te der uma palavra profética, sai do seu lugar e vai profetizar para alguém. Se Deus te mover para ministrar o batismo do Espírito Santo em alguém, sai do seu lugar, se mova, não dependam somente do pastor. Vocês são todos ministros, sacerdotes de Deus, e podem movimentar esse lugar. A unção que movimenta, a unção que traz o céu para a terra. Deixa o Espírito Santo te usar. Abre a sua boca e comece a falar em línguas. Ei, confie no Espírito Santo. Fale em línguas, fale em línguas. Abre a sua boca e comece